Boa noite, meus caros ouvintes. Como estão vocês? Espero encontrá-los bem. Após um bom tempo, sem vir aqui trazer uma mensagem para vocês, mas desde segunda que eu venho sentindo no coração de trazer uma mensagem aqui para vocês. Eu não sei se você que vai ouvir essa mensagem, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você tem algum muro da sua vida está destruído, se algum muro está perdido, eu não sei. Mas eu espero que essa mensagem venha tocar o seu coração, que essa mensagem venha de uma certa forma ajudar você a se encontrar, ajudar você a fazer uma autoanálise da sua vida e ver o que você precisa mudar ou o que você precisa reconstruir em sua vida, tá? E essa mensagem, eu me baseei, me reportei a Neemias, Na Bíblia, o livro de Neemias, mais especificamente o capítulo 2. O livro de Neemias é um livro fascinante, é um livro encorajador, é um livro onde o seu tema principal é a reconstrução dos muros de Jerusalém. E olhando para esse livro, lendo e meditando, eu cheguei a pensar, e a observar que ninguém chega a passar por essa vida sem que em determinado momento algo não tenha sido perdido ou destruído. Nenhum de nós está imune às perdas, nenhum de nós está imune a aflições, a quedas, a tropeços. Muitos sofrem com isso. Alguns até se conformam em viver dessa forma, mas outros correm, atrás da reconstrução daquilo que foi perdido. No decorrer da nossa vida, eu digo isso por experiência própria também, nós temos sonhos destruídos e muitas vezes nem acreditamos, que eles possam ser reconstruídos. Entretanto, nós devemos lembrar que nós servimos a um Deus de reconstruções, um Deus de recomeço. Então, quando a gente fala, quando nós falamos, quando eu falei agora a questão da reconstrução, quando nós falamos em reconstrução, realmente a gente se reporta a Neemias. E o livro de Neemias, ele contém alguns princípios que são uma oportunidade de Deus para a reconstrução da nossa vida. Assim como havia muros destruídos e portas queimadas em Jerusalém, vivemos hoje. Hoje nós também vivemos em um mundo fragmentado, vivemos em um mundo onde vidas estão completamente destruídas, vivemos em um mundo onde vidas estão quebradas, lares desfeitos, Organizações públicas, instituições aí abaladas, envoltas à corrupção. E a gente vê, no final de tudo, que nós estamos vivendo em uma sociedade que em sua totalidade está enferma, precisando de cura. E o livro de Neemias é a oportunidade que nós temos de nos agarrar e buscar novos rumos para aqueles que desejam reconstruir a sua vida,
né? Então, Neemias, ele mostra no livro dele no capítulo 2, inclusive, ele nos mostra alguns princípios, ele nos ensina, né? E eu aprendi lendo esse livro, que para você reconstruir a vida, precisa primeiramente começar pedindo ajuda. Neemias, quando sentiu no coração de reconstruir os muros de Jerusalém, ele pediu, né? Ele orou ao Senhor primeiramente e depois ele pediu ajuda ao rei. E quando foi aprovado, o rei aprovou a ida dele para ajudar, ele aproveitou essa oportunidade e ousadamente ele pediu mais. Então, quando nós decidimos reconstruir a nossa vida, nós precisamos essencialmente da ajuda do Senhor. Mas também nós precisamos da ajuda de outras pessoas, porque não dá para lutar sozinho. Quando eu precisei mudar, quando eu precisei reconstruir os muros da minha vida, foi quando eu pedi ajuda ao Senhor, mas eu tive a ajuda da minha filha, que orou para que eu começasse a enxergar e entender que eu precisava reconstruir a minha vida. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês, que quando nós tomamos a decisão, quando nós fazemos a escolha de reconstruir a nossa vida, Deus, ele permite que pessoas estejam ao nosso redor para nos ajudar nessa reconstrução. Aí eu pergunto a você, quantas vezes você tentou reconstruir sua vida sozinho e não conseguiu seguir adiante? Quantas vezes você prometeu que mudaria de vida, mas isso não foi possível porque você estava sozinho nessa jornada? E o que impede você de pedir ajuda? Às vezes é um orgulho. E o orgulho é o maior empecilho que existe para que você possa pedir ajuda. Desculpa, pessoal. Mas eu te digo nessa noite, deixa o seu orgulho de lado. Encare o problema de frente. Seja capaz de admitir que sem a ajuda de outras pessoas, a reconstrução da sua vida, ela não vai acontecer. Não tente reconstruir sua vida sozinho. Comece pedindo ajuda e Deus vai te surpreender enviando pessoas que irão te auxiliar na reconstrução da sua vida. O segundo princípio que Neemias nos ensina, que para reconstruir a vida, nós precisamos não desistir diante da oposição. E por que oposição? Porque tudo que nós tentamos fazer, tudo que nós estamos fazendo, principalmente quando é na obra de Deus, quando Deus está querendo fazer algo na nossa vida, a gente vai encontrar pessoas do contra, nós vamos encontrar pessoas que vão nos apontar, nós vamos encontrar pessoas que vão nos criticar, nós vamos encontrar pessoas que vão zombar de nós. Neemias, ele, quando chegou em Jerusalém, ele foi recebido com oposição, sim. Ele foi recebido com pessoas que tentavam impedir a realização daquele propósito dele. Mas Neemias, ele não desistiu. E mesmo diante da oposição, ele seguiu em frente. E por que isso? Porque Neemias sabia que Deus era o idealizador e o patrocinador daquela obra. E esse foi o melhor incentivo
que Neemias recebeu para não desistir, mas para prosseguir, para seguir em frente, mesmo diante da oposição. O que eu quero dizer para você nessa mensagem de hoje é que no processo de reconstrução da sua vida, você vai sempre encontrar alguém contra. Você vai sempre encontrar pessoas que será contra a obra que Deus deseja fazer na sua vida. Mas o mesmo Deus que encheu o coração de Neemias com a certeza da vitória, gente, pode ter certeza que é o mesmo Deus que deseja encher o seu coração de esperança e de certeza de que a reconstrução da sua vida não vai parar. O que é que você precisa fazer? Mais uma vez, faça uma autoanálise. Observe, pense, reflita quais são as oposições que tem feito você paralisar a reconstrução da sua vida. E eu lhe digo, não dê ouvidos aos opositores. Não ouça a voz, os ruídos que estão ao seu redor. Porque Deus é o maior incentivador e patrocinador da obra que está acontecendo na sua vida. Você vai conseguir. Você só precisa persistir e não desistir. Gente, Deus, Ele fornece ajuda na reconstrução da nossa vida espiritual, mas também Ele enche a nossa vida, o nosso coração de coragem para não desistir. Não desistir quando alguém disser que você não é capaz. Não desistir quando alguém disser que você não consegue. Pode ter certeza que Deus, Ele está com você. Outra lição, outro princípio que eu aprendi hoje, esses dias com Neemias, que para reconstruir a vida é necessário que a gente faça um levantamento do que foi destruído, das partes destruídas. Neemias, ele chegou em Jerusalém muito discretamente e ele passou alguns dias somente observando e avaliando, com cuidado, claro, o estado dos muros. Através desta avaliação, Neemias pôde fazer um levantamento do que foi destruído dos muros de Jerusalém. Foi um trabalho minucioso, discreto, mas feito com muito cuidado, mas de grande importância para ele e para que ele pudesse traçar o plano de reconstrução daqueles muros. Assim é na nossa vida. Assim é com a minha vida, é com a sua vida. Se a gente quer reconstruir a nossa vida, nós precisamos ser honestos conosco. Nós precisamos ser honestos para conosco, olhar para dentro de nós mesmos, identificar e fazer um levantamento daquilo que foi destruído na nossa vida. Qual é o muro da sua vida que está destruído? Qual é o muro? É no seu relacionamento? O muro que está destruído é o muro da sua felicidade, da sua esperança? Você hoje está com o coração cheio de amargura? Eu não sei, mas você precisa identificar. Você precisa fazer esse levantamento. E é exatamente esse momento em que você consegue fazer uma autoanálise verdadeira, honesta e sincera com você mesmo. Comece se perguntando: quais são as áreas da minha vida
que precisa de uma reforma geral, uma reconstrução completa. Qual é a área? É a área financeira? É a área do meu relacionamento conjugal, do meu relacionamento com meus filhos? É a área do meu relacionamento interpessoal no trabalho? Não sei. Eu estou passando para você aquilo que um dia eu precisei fazer para reconstruir a minha vida. Talvez você hoje se encontre, eu não sei, mas talvez você hoje se encontre com a sua identidade destruída, com seus planos e sonhos jogados no lixo, sua esperança falida, acabada por uma enfermidade, sua família fadada ao fracasso. Talvez você se encontre hoje de uma forma que não tenha mais alegria, não tenha paz, não tenha vontade de viver. E se você é capaz de fazer esse levantamento das partes quebradas da sua vida, eu convido você nesta hora, nesta noite, nesse momento em que você ouvir essa mensagem, eu convido você a entregar todas essas áreas quebradas nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele está aqui para traçar o plano de reconstrução da sua vida. Mas para isso é necessário que você reconheça que existem partes destruídas dentro de você. Deus, Ele está aqui para restaurar os seus sonhos. Deus, Ele está aqui para trazer de volta a alegria do seu lar. Deus está aqui para fazer florescer no seu coração a esperança de dias melhores. Deus, Ele está aqui para determinar um novo tempo e uma nova história para a sua vida. E por último, eu aprendi que para reconstruir a vida, precisamos crer no poder e na bondade da mão do Senhor. Neemias, ele convocou os oficiais lá de Judá a reconstruir os muros de Jerusalém. E ele convidou e incentivou eles a fazerem isso. Mas o mais importante no relato de Neemias foi dizer que a mão de Deus havia sido bondosa para com ele. Depois vieram os os opositores, que começaram a zombar e a desprezar o projeto de reconstrução dos muros. Mas novamente Neemias diz, afirma, declara que o Deus do céu é quem faria com que eles se tornassem bem-sucedidos naquela empreitada. Neemias, ele não tinha o que temer. Por quê? Porque ele acreditava no poder e na bondade da mão de Deus sobre a vida dele. A reconstrução era só uma questão de tempo, porque Deus estava naquele negócio. Então, quando nós colocamos Deus no nosso negócio, na nossa reconstrução de vida, na reconstrução dos muros da nossa vida, a reconstrução vem, é só uma questão de tempo. E é isso que você precisa entender. Você precisa entender que nenhuma reconstrução acontece sem que você creia que Deus é poderoso para mudar a história da sua vida. Nada vai acontecer na sua vida se você não for capaz de crer que Deus pode transformar a sua tristeza em alegria, a sua amargura em esperança, seu fracasso em vitória. Dê uma chance a Deus para Ele reconstruir a tua vida. Creia no poder e na bondade da mão de Deus. Deixa que Ele faça de você uma nova criatura. Eu deixei e Ele me fez uma nova criatura. Então deixa Ele fazer de você uma nova criatura. Alguém que de verdade seja representante
da imagem e semelhança dele. E lembre-se, Deus fez você como obra-prima da sua criação. Ele conhece tudo sobre você, mas ele respeita a sua decisão de confiar ou não em sua mão e no seu poder. Pense nisso. Pense que todos nós somos homens e mulheres que vivemos em reconstrução. O que falta para nós é admitirmos que precisamos dessa reconstrução. Nós precisamos admitir a necessidade de reconstruir, de recomeçar. Eu creio que Deus, nesse momento, está falando para mim e para você. É tempo de transformar, é tempo de reformar, é tempo de reconstruir. Então comece pedindo ajuda. Não desista diante da oposição. Procure fazer uma autoanálise, um levantamento do que foi destruído em sua vida. E creia no poder e na bondade da mão do Senhor. Essa era a mensagem que eu tinha para você hoje. Reconstrua os muros da sua vida. E lembre-se que Deus é com você. Deus, ele está te dando a oportunidade para que você possa abrir clareiras. Deus te está dando oportunidades, está apontando novos rumos para você reconstruir a sua vida, reconstruir os muros da sua vida. Amém? Espero que essa mensagem possa te ajudar de uma forma ou de outra. Aqui não é uma receita de reconstrução, não é um modelo pronto, mas alguns pontos de reflexão, alguma contribuição nesse universo vasto da nossa vida, para que vocês possam, a partir daqui, começar a repensar onde você precisa mudar. E eu aconselho a vocês lerem e meditarem o livro de Neemias. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham um final de semana mais que abençoado, em nome de Jesus.